Tá? Bom dia a todos, sejamos todos bem-vindos, nós que estamos aqui pessoalmente e os nossos irmãos que nos assistem pelo Facebook da nossa casa, que possamos aproveitar bastante esses instantes de estudos, de reflexões, de conhecimento da doutrina espírita. Hoje, nós vamos receber uma amiga nossa, ali vou falar que é do Luz Divina, aqui de Mesquita, mas ela também atua em outras casas espíritas e que vai nos trazer um tema sobre Joana de Ângeles, que este ano todo nós temos trazido ao longo dos meses alguns temas que falam sobre saúde mental. Então, hoje nós também estaremos estudando um pouquinho mais a respeito desse tema. É a Rosângela Valadares que vai falar sobre o vazio existencial. Mas antes, de seguirmos com a programação de hoje, está acontecendo também, todo sábado, às 9 horas, paralelo com a reunião pública, a evangelização infantil. E todos os sábados, 10h40, nós temos também uma turma de estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD. Temos vagas, quem quiser estudar conosco também está convidado. Todas as terças-feiras, 19h30, temos uma reunião pública como essa. E também às terças-feiras, 19 horas, temos uma turma de ESD, de estudo sistematizado da doutrina espírita. Convido vocês todos também a participarem às quintas-feiras, 19 horas, do estudo do Livro dos Espíritos. E às 20 horas, do estudo da mediunidade. Então, olha só quantas oportunidades de nós estudarmos a doutrina espírita nós temos. E aguardem que nós estamos planejando um estudo que vai ser online sobre as obras de Joana de Ângeles. Preparem-se, já vamos divulgar aí a plataforma, o início, mas já podem ir lendo, que o livro vai ser Jesus e Atualidade. Vamos começar com esse livro, Jesus e Atualidade, e vai ser um formato de roda de conversa, onde em casa cada um vai lendo o capítulo, vai fazendo anotações, e depois nós vamos nos reunir de forma online para conversar sobre as impressões que cada um teve sobre aquele capítulo. Então, já podem ir providenciando o livro, Jesus e Atualidade, pode baixar em PDF também, e já pode começando lendo, fazendo anotações, quando a gente marcar a roda de conversa, aí a gente se encontra para falar sobre os temas desse livro. Então, olha, oportunidades não faltam. Agora temos um convite para amanhã, domingo, dia 27, amanhã, domingo, dia 27 de outubro, 8 horas, aqui na nossa casa, teremos um piquenique com poesia, com prosa, no jardim. A partir das 8 horas. A ideia é nós convivermos um pouco mais com a natureza, que é bem farta aqui na nossa casa, e trocar poesias, músicas, boas mensagens, termos um momento de conversa. E como vai ser um piquenique, no piquenique não pode faltar o quê? Formiga. Formiga, com certeza teremos formiga no piquenique. As formigas vêm porque nós trazemos guloseimas. É um piquenique colaborativo. Quem desejar vir, vem. Se puder, traz algo para nós compartilharmos ali no lanche e também para alegrarmos as formigas, Então, olha o convite imperdível, tá bom? A partir das 8 horas, amanhã, um domingo de manhã, nós estaremos aqui no nosso piquenique. É para nós caminharmos um pouco mais pelo jardim, ouvirmos, Já até estou vendo pessoas aí selecionando poesias para falar, tá? Fiquem à vontade para participar conosco. Próxima terça-feira, que é a última terça-feira do mês, vai ser a Rosa Silveira que vai fazer a palestra, com o tema Explosão da Mediunidade. Nós estamos estudando o tema Parábolas e Ensino de Jesus,
E estamos na segunda parte, que é a parte dos ensinos, daquele livro de Caibá Schutel. Então, olhem bem, né? Muitas oportunidades, muitos convites, aceitem alguns, tá bem? Faz bem, vocês vão se sentir bem, com certeza. Vou fazer a leitura da página que está no livro Fonte Viva, ditado a Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É a lição de número 169. Busquemos a eternidade. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. É Paulo, na segunda epístola aos Coríntios 4,16. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio da Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo, e nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante, a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Graças a Deus. Então estejamos, né, jovens e contentes, porque essa juventude é um estado da alma. Os antigos já nos falavam isso, né? Então estamos assim, já envolvidos nessa atmosfera de harmonia, de alegria, de jovialidade. Estejamos contentes, estejamos gratos a Deus, nosso Pai, que nos ama infinitamente. A Jesus, nosso irmão e amigo, que igualmente, Senhor, com suas experiências, com seus exemplos, colocou-se à disposição do Pai para guiar-nos nessa jornada. Agradecemos aos nossos mentores, aos mentores desta casa, desses estudos, desejando, Senhor, que nossa irmã, que nos trará a palavra hoje, seja envolvida em luz, em boas vibrações, que ela perceba as intuições do alto em favor da fala nesta manhã. Que desta tua casa, Senhor, possam ser recolhidos fluidos curativos, balsâmicos, a fim de atender aos nossos irmãos do caminho, os que encontram-se encarnados e os que já estão no plano espiritual. Esse ponto de luz, Senhor, possa irradiar-se dessas boas energias de alegria e de gratidão. Que assim seja. Graças a Deus. Então, convido a nossa irmã, Rosângela Valadares, para que possa trazer a palavra. Vamos lá, né? Obrigada. Bom dia, né? Falar da alegria que a gente tem de estar num lugar tão cheio de vida, né? Assim, embora a gente possa ver lugares, né, aparentemente vazios, mas repleto, né, de espíritos, né, que vêm em busca do conhecimento,
em busca do amparo. E aí, como a Jane falou, nós vamos falar sobre atitudes do livro Atitude Renovada, o vazio existencial. E aí, ontem eu estava repassando esse estudo que a gente vai fazer hoje, e aí eu me lembrei, né, que nós passamos um período aí, que foi Setembro Amarelo, né, estudando sobre o suicídio, as causas que levam as pessoas a esse sofrimento, né? E aí, repassando esse estudo de hoje, eu fiz uma reflexão que diz, assim, bem alto para mim, né? O quanto nós vivemos, não só o Setembro Amarelo, né? Mas todos os dias do ano, passando por essa situação de vazio, né? E esse livro, que foi psicografado pelo Divaldo, nos traz essa mensagem muito bacana. Eu passei, não, peraí. Ó, os universitários. E aí, esse livro, eu já fizemos esse estudo, é aqui embaixo, né? Olha, eu aprendendo, gente. Ah, tá. E aí, esse livro, ele caracteriza bem todo esse período que a gente tem, né, de vida. E aí, a universitária. Vamos lá. Olha, gente, aqui do lado. Qualquer coisa eu grito de novo. Tá. Ah, tá. E aí, logo no início, eu coloquei uma frase de um pensador. Por incrível que pareça, ele não é espírita, tá? E ele diz assim: o vazio existencial tornou-se, nos nossos dias, um desafio para a humanidade. E na ânsia de não senti-lo, a gente quer ter o tempo todo preenchido, né? O ser humano busca o consumismo no individualismo e na falta de limites. É a resposta respondendo esse vazio. Então, nós, seres humanos, no mundo de prova e expiação, né? Somos todos espíritos com muitas faltas, né? Necessitando da misericórdia de Deus através da reencarnação, para que a gente possa avançar espiritualmente. Só que, por sermos ainda esses espíritos tão terra a terra, a gente está sempre buscando mais, buscando mais, buscando mais. E aí, o que a gente começa a fazer? A gente começa a consumir informações, consumir objetos, consumir pessoas, consumir, achando que isso vai preencher o nosso vazio. Então, muitas das vezes, a gente aprisiona coisas, a gente gasta muito, a gente tem ciúmes doentios, a gente tem situações de puro egoísmo. E a gente continua vazio. E aí, Joana nos diz o seguinte, que esse estado de vazio, que a gente não consegue completar, que no finalzinho a gente vai ver por quê, tá? Ele provoca em nós uma alucinação midiática a serviço do mercantilismo de tudo, tá? Vem, pouco a pouco, dessacralizando o ser humano, que perde o sentido existencial, tombando no vazio agônico de si mesmo. Então, nós vimos aí, a gente ouve histórias arrepiantes do que o ser humano produz em busca da sua satisfação. Preencher o vazio. Ah, não estou fazendo nada. Vamos jogar, né? Vamos beber, vamos praticar, vamos para as baladas, sexo, a vera. Ou então a gente começa
uma palavra nova, né? Vamos stalkear, né? Vamos ver o que o outro está fazendo. Ah, eu quero também. E aí, Joana nos diz que isso é uma alucinação midiática, né? Numa cultura eminentemente utilitarista e imediatista, o tempo sem tempo favorece fuga da alta consciência do indivíduo para o consumismo tão arbitrário como perverso, no qual o culto à personalidade tem primazia, desde a utilização de recursos de implantes e programas de aperfeiçoamento de formas, com tratamentos especializados e de altos custos, até a sacrifícios cirúrgicos, modificando a estrutura da organização somática. Gente, quem está falando isso é Joana. Não sou eu, Rosângela. Não é sociólogos, cientistas, não é ela. Que a gente fica tão envolvido nessa cultura, né? Porque a sociedade cobra de nós uma porção de coisas, né? Cobra de nós. Aí a gente falou assim, não fica atrás do púlpito que você é baixinha, né? Aí eu sou baixinha. Aí eu sou baixinha. Eu, para atender, né? Vou botar uns saltos desse tamanho que vão acabar com a minha coluna. Pior, eu sou baixinha e sou fortinha. Daí, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a malhar que nem uma louca. Vou deixar de comer. Se eu não conseguir, eu vou procurar um médico. Vou botar próteses, tirar medidas, vou preencher os lábios. Gente, vou fazer implante de cabelo. Além de gastar todo o dinheiro que eu consigo no meu trabalho, eu vou me transformar numa outra figura. Né? Gente, não estou querendo dizer que a gente não recorra a alguns procedimentos, algumas atitudes, porque malhar faz bem. Mas se alimentar também é bacana. Se alimentar bem. Ah, mas a gente tem, né, necessidade de estar bem consigo mesmo. Mas será que a gente não está exagerando? Será que a sociedade ela não está criando outros parâmetros que a gente tenta se enquadrar? E aí, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu entro em total desespero, eu me endivido, porque eu compro uma calça 34, só que eu visto 44, e eu tenho que caber nessa calça. Por quê? As modelos são todas magras, altas, lindas, loiras de olhos azuis, e eu não. Então, ela diz que essa cultura imediata faz com que a gente comece a consumir, se endividar, entrar em desespero porque não tem como pagar, entrar em crise de ansiedade, ficar deprimido e, quiçá, cometer o suicídio, né? Então, ali ela diz para a gente que a gente faz coisas muito loucas, né? E aí é que entra o padrão nosso mental, né? Ou espiritual. A ausência de sentimentos de nobreza, particularmente do amor, impulsiona o comércio da futilidade e do ilusório, realizando-se a criatura enganosamente nos objetos e utensílios de grife, que lhe facultam o exibicionismo e a provocação de inveja dos menos favorecidos, disputando-se no campeonato da insensatez. Gente, é uma coisa assim, a gente tenta se enquadrar num padrão criado e aí você começa a consumir muito. Só que a gente vive num país em que as diferenças sociais, elas são gritantes. E aí eu, extremamente exibida, vou botar as minhas roupas de grife, saltos maravilhosos, para ficar bastante grande,
com as minhas sandálias de 1.000, 2.000, 3.000. E aí eu estou andando na rua com a minha bolsa, né, de 5.000. E aí eu vejo uma pessoa sentada na rua, um pedinte. E eu passo direto. Só que na outra esquina, eu vejo um menino desses que se aventuram, né? Tem até uma música do Chico Buarque chamada Guri, que ela mostra para a gente isso aqui de uma forma tão clara que o menino, né, ele ainda usa o termo, ele desce o morro, a mãe não sabe, né, acha que ele está ali trabalhando e ele comete crimes, mas ele diz que ele vai ser famoso. E um dia, num desses assaltos, ele é assassinado. A mãe é levada até ele e ela fala, olha, mas o meu guri está tão bonito ali, deitado, né, com aquela tarja no rosto, porque era de menor. Exatamente. E é isso que acontece entre a gente não ter essa percepção das diferenças. Porque às vezes eu posso chegar no lugar e estar extremamente bem vestida para aquele lugar. Claro, a gente tem que ter nossas roupas de festa, né? Aquelas roupas bacanas, aquelas sandálias douradas, né? A gente tem que ter para uma ocasião ou outra. Mas já pensou? Eu fui chamada para ter uma roda de conversa lá no Morro do Alemão. Aí eu vou toda cheia de pulseiras, de bolsas, e as pessoas vão olhar e falar, essa pessoa veio de que planeta? E fala, poxa, ela deve ter, né? Então, o ser humano, ele ainda trabalha contra esses sentimentos de inveja, de orgulho, de vaidade, da necessidade de se enquadrar. E aí isso vai acabar gerando o quê? Os crimes que a gente vê, né? Filhos querendo as heranças, filhas, né? Matam seus pais, matam a família inteira, porque querem se enquadrar num padrão. Em dias de utopia, nos quais se vale pelo que se apresenta, não pelo que se é, o ethos, o nosso orgulho, né, convencional, os ideais que dignificam e trabalham as forças morais, cedem lugar aos prazeres ligeiros e frustrantes, que logo abrem espaço para as novas e mentirosas necessidades. Foi o que eu acabei de comentar aqui, né? As pessoas querem se enquadrar em algum padrão, geralmente o padrão do consumo imediato, né? Muitas jovens querem estar muito lindas para arrumar namorados, noivos, ficantes, maridos, né? Os homens também querem se enquadrar num padrão. E aí, quando a gente para e observa que as necessidades humanas passam a ser outras necessidades, não mais aquela necessidade do básico, né? De você se tornar uma pessoa saudável, de você se alimentar, de você conviver num grupo bem. Que hoje em dia eu acho que até os grupos estão um pouquinho distorcidos, né? Com as necessidades que se apresentam como sendo rápidas, aquele momento da modinha, como vou dizer, né? Então, essas necessidades mentirosas. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Eu acho que eu não preciso nem continuar lendo. Então, a gente tem a misericórdia de Deus, que nos dá muitas oportunidades para que a gente possa melhorar espiritualmente, uma vez que a gente sabe que a vida real é a vida espiritual. Estando aqui nesse planeta, nós estamos só passando por uma escola, por um hospital,
E aí, para uns é expiação, para outros é missão. Então, observem como nós, dentro desse contexto do nosso planeta de prova e expiação, a gente tem espíritos de vários níveis que nos auxiliam, que nos inspiram. Quantos indivíduos, né, estão aí dando seus exemplos, mas a maior parte das pessoas está preocupada, vou usar a palavra de novo, tá? Com a modinha do momento. Observem que a cultura, observem que a moda, tudo isso é um conjunto de situações que nós podemos nos adaptar ou não. Mas isso de acordo com os nossos reais propósitos, tá? Que é de chegar à perfeição, né? Então, exige-se que todos se encontrem em término banquete de alegrias, fingindo conforto e bem-estar nas coisas e situações a que se entregam, distantes embora da realidade e dos significados existenciais. A tristeza, a reflexão, o comedimento já não merecem respeito, sendo tidos como transtornos de conduta numa exaltação fantasiosa e sem limite à relação e aos júbilos destituídos de fundamentos. Há um tempo atrás, a espiritualidade nos disse que nós passaríamos por um momento de transtornos mentais. Crianças, jovens, pessoas na maturidade, pessoas na terceira idade, feito eu, né? Passaríamos por transtornos mentais, transtornos psicológicos. Muitos cometeriam suicídio, muitos. E esses transtornos, eles nos chegam exatamente por conta dessas necessidades que não são reais. E aí vocês vão perguntar, como que uma necessidade, a gente está aqui, né? Como que uma necessidade ela não é real? Ó o silêncio. Reflexão rápida. O que não me cabe? O que é que não me faz falta? Será que eu estou deixando isso de lado e vivendo o que realmente importa? Isso é um critério individual. Eu não estou aqui para dizer o que é certo, o que é bom, o que é errado, o que é bem. Mas será que tudo que nós estamos vivendo no nosso cotidiano nos convém? Realmente é importante? E aí a Joana continua dizendo, certamente não fazemos apologias desses estados naturais, essa ansiedade, essa necessidade de consumir aquilo que todo mundo consome. Mas eles constituem pausas necessárias para o refazimento emocional das extravagâncias do cotidiano. Ou seja, quando eu me entristeço, quando eu sinto a melancolia, se eu souber detectar o motivo dessa falta que eu sinto, certamente isso vai ter algum efeito sobre a minha relação comigo mesmo, né? A doutrina espírita diz, né? A gente, para conhecer o outro, a gente tem que se conhecer. A gente, para amar o outro, a gente tem que se amar. Isso é egoísmo? Não. É autoconhecimento. Será que a gente está vivendo tudo o que a gente precisa? E quando ela fala nessas pausas, é quando a gente cai em si. E muitos de nós têm um sentimento de tristeza. E aí o que acontece? Nas crianças, os pais levam logo para o psiquiatra. Ó, meu filho está deprimido. Ou meu filho está alterado. Elas não se importam, entre aspas, de sentar, de conversar, de entender o que está acontecendo.
E aí começam a medicar. E nós também, adultos, às vezes passamos por situações de perda. Né? Nos dá uma tristeza, né? Uma melancolia. E aí, quando eu começo a sentir isso, a primeira coisa que eu falo, eu preciso de um remédio. Perdi meu sono essa noite. E realmente, essa noite eu perdi o sono, mas foi por causa de um gato. Então, eu perdi o meu sono, eu preciso de um remédio para dormir. Eu não paro para refletir o que é que provocou aquela sensação em mim. Porque a minha mente está muito acelerada. Eu estou vivendo tudo muito... né? A gente não respira, para e pensa. O que está acontecendo comigo? E isso me faz lembrar uma passagem do livro Nosso Lar, em que o André Luiz, depois daquela tudo que a gente sabe que aconteceu com ele no umbral, o André Luiz desperta, já sendo cuidado, e ele olha assim, o pôr do sol, e ele diz assim, eu nunca vi uma coisa tão linda. E pergunta, né? Esse pôr do sol é o mesmo pôr do sol da crosta terrestre? E é respondido a ele, sim. Ele, como que eu nunca percebi isso? E nós somos assim também. A gente não percebe a delicadeza de uma pétala de flor. A gente não percebe, porque a gente está sempre correndo. Correndo para satisfazer algumas necessidades que às vezes a gente nem tem. Então, a gente precisa dessas pausas, respirar. Eu não sei, né? Algumas pessoas podem não ter o hábito da meditação, porque diz assim, eu não consigo esvaziar meu cérebro, não preciso esvaziar o cérebro. Respira, pensa numa música gostosa. Respira e pensa numa coisa alegre, uma experiência boa. Você não precisa esvaziar, até porque nós, para esvaziar a mente, eu acho que nem dormindo, né? Então, sempre quando são recalcados e não logram conscientização, inevitavelmente se transformam em problemas orgânicos pelo fenômeno da somatização. Então, eu estou numa vida louca, eu começo a acelerar todos os meus processos e eu fico doente. Meu estômago está péssimo. Por que será? Será que eu comi no tempo certo, mastiguei, comi a comida, né, feita sem os exageros, né, do sal, da gordura? Será que eu estou, né, a nossa conversa ali, né, Joaninha, era sobre a coluna. Será que eu não estou carregando peso demais na minha coluna? Mas peso não é caixa não, gente. É obrigações que às vezes a gente não tem necessidade de carregar. Então a gente somatiza. E aí eu botei essas fotos, elas não estão muito claras, mas eu vou dizer para vocês o que esse processo todo que a gente está conversando, ele traz para a gente, a nível material. Primeira foto lá em cima, a gente vê um presídio. Você está vendo os braços todos dos presos? Todos os presos. O que encheu esse presídio de presos? O que foi? Pensando rapidinho, né? Aqui você vê, ó, na segunda foto, são várias máscaras. A primeira máscara é uma máscara séria, a segunda é uma constrita, a terceira é uma máscara alegre. E a pessoa está escolhendo aquela máscara para usar naquele momento. Gente, estou alegre. E por baixo da máscara, como é que você está? Então, são reflexões que a gente tem que fazer do nosso dia a dia, da nossa rotina. Essa terceira foto aqui tem um homem, um jovem, repleto de mulheres, álcool. Ali você vê excesso de comida e um pé de maconha. Um jovem, bonito, ali, vivendo os prazeres da vida
que ele acha que vão preencher o seu vazio. Nesse último aqui, nós temos ali um religioso. Observem que os servos mesmo, estão todos abaixados e ele em cima, com o dedo para o alto, pregando a palavra de Deus, mas pisando nos outros. Puro orgulho e vaidade. E é o que a gente mais vê. A pessoa está aqui na frente, falando suavemente e, botando o outro para baixo. Aqui, no quadro aqui, a gente tem o quadro das guerras. Políticos em volta de uma mesa e o mundo acabando, falando de paz. Porque esses que estão produzindo a guerra necessitam de outros territórios, de outros bens, de outros elementos, tipo água, tipo petróleo, tipo ouro. Então, eles matam para obter aquilo que eles acham que é o valor. Aqui a gente está vendo, código de barras, evolução humana. Como Darwin disse, o homem veio do primata, e aí no final de tudo ele vira um número, um código de barras, em que eu reconheço você por um scanner. Não sei como é que é o teu nome, não sei quem você é, não sei o que você faz, mas vamos lá ver se está tudo certo. Aqui, a gente tem um indivíduo querendo uma árvore ali, né? Querendo pendurada num abismo e o homem lá em cima tentando derrubar. E a gente está vendo o que está acontecendo. Eu achei bacana, Jane, que vocês vão fazer aqui um evento amanhã de contato com a natureza. E esses grandes homens, botando a natureza no abismo. Querendo o quê? Riqueza. Sendo que a gente destruindo a natureza, não tem mais riqueza nenhuma. Tem fome, tem miséria, né? Aqui, olha, a gente está vendo uma mulher, vários homens ali, vários profissionais da saúde construindo, esculpindo o corpo dela. E aqui do lado, um homem pedindo uma esmola e um robô jogando moedas. Ou seja, nossos valores sendo usados de forma completamente invertida. Torno a repetir, tá, gente? A gente não está criticando nenhum procedimento, mas tem que estar dentro daquilo do padrão. Você, eu estou com o nariz feio, tudo bem, eu tenho dinheiro para fazer isso, eu não vou ficar igual, né? Não tem. Meu cabelo estava branquinho, eu estava falando com a Jane, fiquei anos com o cabelo branquinho, economizei muito dinheiro. Mas um dia eu olhei no espelho e falei, não quero mais cabelo branquinho, vou pintar. Dá para eu todo mês pintar o cabelo? A gente junta lá o dinheirinho e deixa, né? Uma coisa que me faz bem, não que me preenche o meu vazio existencial, não, tá? Porque eu posso pelar a cabeça. Aqui, olha, um casal abraçado, marido e mulher, um com a tela do celular e o outro com a tela do celular. Para onde estão indo os nossos relacionamentos? As pessoas estão ficando alienadas, porque elas não param para conversar, elas não ouvem mais os outros, por causa da tela do celular. Já desse eu estava em casa com as minhas filhas, meu marido, na mesa, todo mundo com o celular. Eu falei, gente, a minha filha, nossa mãe, que lição. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Aí uma, não, porque é o meu trabalho, meu marido, não, porque é o trabalho. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente está almoçando. Peguei o celular, todo mundo, botei lá, quando acabar vocês pegam, agora não. Porque você fala com a pessoa e a pessoa não ouve. Ela não, sabe, ela não fixa aquilo que você falou. Aí depois diz assim, você falou isso comigo? Você falou comigo isso? Não lembro. Né? E aqui a gente tem um homem, trabalhador, um funcionário, sentado, e literalmente ele está sendo algemado com
como se fossem essas plantas, né? Prendendo ele ali, ele não pode se movimentar porque ele está num estágio assim de total... ele está indisposto ali, sentado, todo preso, né? Mais uma vez repetindo, gente, tem dias que eu falo assim, hoje eu não faço nada. Agora, você adotar o ócio como prerrogativa de descanso, né? Aí continua Joana. Aprendendo com os adultos a negar as qualidades do bem e da paz, na azáfama exclusiva do desfrutar, essa turdida mocidade entrega-se à drogadição em busca do êxtase, que logo passa, trazendo-os à realidade decepcionante. O desencanto que lhes instala de imediato deve ser diminuído no tempo e no espaço, facultando-lhes buscar novos estimulantes ou entorpecentes para esquecer ou gozar. Nesse particular, a comercialização do sexo, aviltado com os ingredientes do erotismo tecnicista, exaure os seus dependentes, consumindo-os. Então, é inevitável, nessa cultura pagã e perversa, a presença do vazio existencial. Aquilo que eu tinha dito antes. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ah, vou beber só um golinho. A gente vai ali na balada. Ah, qual o problema? Tomar uma cervejinha, uma vodkazinha, né? Aí você acaba. Ah, tá boa a festa, vou tomar mais um, mais um. No final, a gente sabe de casos, né, de jovens que foram literalmente estupradas porque não sabiam nem o que estavam fazendo. Ou de jovens que bebem. Eu estou falando só na bebida, tá, gente? Porque, a gente sabe as consequências do álcool. Mas bebe e amanhece. Antigamente acontecia muito isso, né? Numa banheira com gelo sem um rim. Ou o famoso Boa Noite Cinderela, porque se entrega a esses prazeres expressos. Então, é tão importante, e a gente sabe disso, desde cedo, trazer nossas crianças para o conhecimento da doutrina do Cristo, para o conhecimento de Deus. E quando eu falo isso, aqui eu vou falar, vamos trazer para a casa espírita. Mas a gente tem, né, em outros segmentos religiosos, que desde cedo apresentar às crianças o que é Deus, quem foi Jesus, quem é Jesus, né? Naquela vontade de que eles despertem neles um sentimento, né, das leis divinas. Porque o que Joana diz ali, ó, aprendendo com os adultos a negar as qualidades do bem e da paz, ela coloca para a gente de forma importante que a gente precisa orientar as nossas crianças. Aquela história de dizer assim, eu tenho um filho, deixa ele crescer para ele escolher o que ele quer ser na vida. Não. Porque a nossa sociedade hoje, e eu digo isso a nível mundial, ela é uma sociedade frenética. As tecnologias são importantes, a lei do progresso, são importantíssimas. Mas a gente está sabendo conviver com isso? Ou eles estão sabendo conviver com isso? De ficar horas na tela ali, tendo conversas que a gente nem imagina? Então, é muito importante supervisionar e orientar os nossos jovens. E aí ela diz, o tecido social, ora esgarçado e tênue ante a revisão sistêmica
dos objetivos de elevação moral em favor da aquisição da alegria real, sem as máscaras da mistificação adquirida, resistência para os enfrentamentos, abrindo espaço para a justiça social e para o auxílio recíproco. Ali, nesse caso, o que ela diz em relação eu sempre falo isso até nos estudos na nossa casa. Quando a gente fala a palavra moral, parece que ela pesa, né? Ela pesa assim, né? Mas a palavra moral, para nós, ela quer dizer, são os nossos valores mais íntimos dentro da doutrina cristã. Então, quando a nossa sociedade ela não tem esses valores, ou ela tem esses valores muito teóricos, a gente passa por todos esses problemas. É isso que a gente está vendo hoje. Uma sociedade convulsiva, imediatista, o que chama, o Eric Hobsbawm é um sociólogo que fala das relações líquidas, das sensações líquidas que você coloca na mão e o que acontece? Ela escorre, ela não fixa. Então, Joana quer colocar isso para a gente, dizendo que a sociedade passa por esse momento, mas que os valores cristãos são os que nos retêm, nos continuam fazendo fortes a isso. Eu não vou nem ler tudo, aí ela aqui no final ela diz: o vazio existencial consome o ser e atira-o na depressão, empurrando para o suicídio. O suicídio é uma doença? É uma doença, mas como que começa essa doença? A própria Joana nos diz, a gente vai somatizando sensações, emoções, e aí a gente fica desencantado, buscando esse preenchimento de tudo através de prazeres, né? E aí ela diz assim: se experimentares esse vazio interior, desmotivado para viver ou laborar em favor do bem, do bem-estar pessoal, abre-te ao amor e deixa-te conduzir pelas suas desconhecidas emoções, que te plenificarão com legítimas aspirações, oferecendo-te um alto significado psicológico e humano. Reflexiona, tá? Ela pede para que a gente peça. Mas se esse mal-estar insistir, faz mais e melhor. Esquece-te de ti mesmo e auxilia a outro. Eu passei por uma crise depressiva péssima. E aí, cheguei a tratamento. E aí, um dia, meus companheiros de casa espírita sabem disso. Eu já não sabia mais o que eu fazia. E um dia eu tive um sonho, né? Desdobramento, em que eu conversava com uma das nossas companheiras de trabalho e ela dizia assim: você está com tempo vazio? Faz o seguinte, você pega as 5 obras da codificação e todo dia você pega uma e lê 1 hora. Vai na sequência, 1 hora um, no outro dia 1 hora o outro. Isso tudo vai passar. Ela falou isso para mim. E depois você pega e vai se aprimorar em alguma coisa que você gosta de fazer. Estou aqui. Estou aqui, estou em Japeri, estou em Miguel Couto, estou em Heliópolis, estou em Mesquita, estou aí. Estou aí. Né? E todas aquelas coisas que realmente isso é verdade, você começa a ter esse vazio e aí você fala assim: eu vou beber um pouquinho para esquecer. E aí você esquece, mas no outro dia você acorda e lembra. Se eu persisto nisso, eu não estaria aqui. Então, isso é muito importante para que a gente possa, através de tudo, né? Fui trabalhar no Colégio Joana de Ângeles, dar aula para as crianças, saía de Nova Iguaçu, ia lá para Japeri, usar o meu tempo ali dentro. E aí a Joana,
essa prece, gente, eu acho essa prece magnífica. Todas as pessoas que eu conheço, que às vezes passam por uma situação, né, de muita angústia, eu passo essa precezinha. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém, da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes, tem a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Passado um momento grave, constatarás que o recebestes alguns minutos antes, caso tenha perseverado à sua espera. Eu acho essa prece magnífica. Eu tenho ela na minha cabeceira, quando às vezes eu me encontro em situações muito assim que parece que nada vai resolver. Embora não estejamos sozinhos nunca. Embora os nossos mentores e amigos espirituais estão ali, ó, nos amparando. Então, Joana diz que às vezes a gente fala, poxa, aí quando você melhora, fala, meu Deus, eu podia ter feito isso não fiz, né? Graças a Deus. Então, a reflexão nossa agora sobre o vazio existencial é exatamente essa. Todos nós temos um momento de vazio existencial. Todos. Discussões, situações não resolvidas, mal resolvidas, faltas, perdas, necessidades que a gente acha que a gente tem. E a gente fica naquela tristeza, né? Então, para a gente não ficar triste, eu botei ali, ó, Jesus segurando o planeta e dizendo, vai ficar tudo bem. Então, a minha mensagem hoje para vocês é essa. Nesses momentos, reflete, pede ajuda a Deus e tenham certeza de que aquilo que parece terrível vai ficar tudo bem. Tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, porque falar nesse tema, para a gente é muito importante, a gente sempre ouve isso, de que vai ficar tudo bem. Beijinho e libras para vocês. Importante, né? Darmos essas pausas e fazermos todas essas reflexões, todas essas meditações. Então, nós te agradecemos pela presença na nossa casa, seja bem-vinda, venha outras vezes. Então, agradecemos por esse momento que a gente pode, né, pensar, refletir, e com o apoio da mentora Joana de Ângeles. Parece que ela escreveu isso ontem à noite, né? Foi ontem à noite que a Joana sentou e escreveu essas falas todas aí. Mais um incentivo a participar das nossas rodas de conversa sobre as obras de Joana de Ângeles, né, Guilherme? Em breve, olha, já podem baixar o PDF do Jesus e Atualidade, já podem ir lendo, adiantando, fazendo anotações. Oi? Tem. No site A Bíblia do Caminho também tem. Então, a gente pode baixar, já ir lendo, fazendo anotações, que em breve divulgaremos qual plataforma, onde é que vamos iniciar. Vai ser a ideia que seja uma roda de leitura mesmo. Cada um lê, faz anotações, vamos nos reunir de forma online. De forma online, nos reuniremos para conversar as impressões sobre aqueles capítulos, tá? Previamente teremos lido e estudado. Então, vamos se preparando aí, que em breve nós vamos divulgar mais detalhes sobre essa nova oportunidade de estudos que a nossa casa está promovendo aí para todos nós. Então, temos muito o que pensar, refletir, mas, sobretudo, agradecer. Então, nós agradecemos
pelas oportunidades do dia de hoje, pelas aprendizagens, pelos momentos em que podemos internalizar nossas próprias emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, estarmos atentos a eles, a fim de nos conhecermos. Agradecemos sempre, Senhor, podermos nos encontrar nesta casa, nesses pensamentos, nessas oportunidades. E assim, agradecido, Senhor, que possamos também nos fazermos bons instrumentos dessas oportunidades que trazemos. Em seu nome, Jesus, em nome de todo bem, em nome de Deus, agradecemos e encerramos o primeiro momento da reunião de hoje. Que assim seja. E lembrando, amanhã, a partir das 8 horas, o nosso piquenique aqui no jardim.